identificando o domínio e imagem de funções através do gráfico. Então, iremos observar duas situações. Essa primeira situação, nós temos um gráfico em que podemos observar que o domínio, que já sabemos que o domínio está representado no eixo X, né? E a imagem está representada no eixo Y, certo? Então, observemos o seguinte. Verificamos que nós temos um início e o fim desse gráfico, né? Então, esse gráfico, ele se inicia aqui, né? E ele termina aqui. Então, ele tem um intervalo, onde ele está definido, certo? Então, vamos observar que o nosso menor valor de x, que corresponde a esse gráfico, é o menos 4. Por quê? Porque o gráfico inicia aqui, certo? E nós temos, em correspondência a esse início, nós temos o valor de x menos 4, certo? Esse gráfico, ele termina aqui, né? Em correspondência a esse valor no eixo X, nós temos o 7, ok? Então, ele termina aqui no 7 do eixo X, né? Então, olha só, aqui nós temos duas situações. Nós temos uma bolinha fechada ali e nós temos uma bolinha aberta aqui no final do gráfico, né? Isso tem significado matemático? Tem. Quando a bolinha é fechada, quer dizer que nós incluímos o menos 4, certo? Quando a bolinha é aberta, quer dizer que o 7 não faz parte desse intervalo, ok? Que o gráfico, ele termina no número mais próximo possível do 7, mas não inclui o 7, né? Se nós observarmos aqui, na descrição desse domínio, então nós temos domínio DFE. Nós podemos descrever esse domínio de duas formas, tá? Ou dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, as duas estão corretas, né? Então, observe, o menos 4 está correspondendo à bolinha fechada, então está incluindo o menos 4. Quando isso acontece, nós usamos esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, o colchetes virado para dentro, certo? Então, aqui significa que o menos 4 está incluído nesse intervalo e o gráfico inicia em menos 4, né? Observe que a bolinha é aberta no 7 e observe também que o colchetes está virado para fora. Então, colchetes para fora significa bolinha aberta, quer dizer, o 7 não está incluído nesse intervalo, ok? Então, ele não faz parte do gráfico, certo? Nessa forma de escrever aqui, tem o mesmo significado. X pertence aos reais, então podemos perceber aqui que os valores de x são números reais, né? O gráfico, ele não tem interrupção nenhuma, ele é contínuo, por isso x pertence aos reais. Tá ok? Então, o valor de x, ele é maior ou igual a menos 4. Então, esse maior ou igual aqui, quer dizer que está incluindo menos 4. Quer dizer, o gráfico, ele inicia do menos 4 e todos os valores
de x são maiores que menos 4, tá? Ou menos 4. E esse gráfico termina no 7, não incluindo 7. Então, observe que utilizamos só o símbolo menor quando não inclui o 7, né? Então, todos os valores de x são maiores ou igual a menos 4 e menores que 7, que é o que podemos observar aqui, ó. Então, todos os valores do domínio da função, inclui o menos 4 porque tem bola fechada, todos os valores do domínio são maiores que esse menos 4 e são menores que o 7, mas como é bola aberta ali, não inclui o 7. A mesma análise nós fazemos em relação à imagem, observando que a imagem nós analisamos ela no eixo Y, certo? Então, observe aqui que o maior valor que nós temos para a imagem é o 6, porque o gráfico termina aqui no 6 para y, certo? E o menor valor que nós temos correspondendo à imagem é o menos 3, porque o ponto mais baixo desse gráfico aqui corresponde ao menos 3 do eixo y. Então, agora analisando em relação ao eixo y, certo? Então, observe que aqui nós temos bola fechada e aqui nós temos também bola fechada, ok? Então, isso significa que inclui o menos 3 no gráfico, inclui o 6 também. Por isso, que é parênteses voltado para dentro, colchetes voltado para dentro e colchetes voltado para dentro também, porque inclui o menos 3 e o 6, né? Ou posso escrever também que y pertence aos reais, porque o nosso gráfico ele é contínuo, né? Ele não possui nenhum furo, então ele pertence aos números reais. E note que aqui nós temos que o valor de x desculpa que tem um erro, aqui é y, tá? Então já vamos riscar aqui. Aqui é o valor de y, por que y? Porque é imagem, certo? Então, nós temos que o valor de y aqui é y, só corrigindo, o valor de y é maior ou igual a menos 3, por quê? Porque estamos falando da imagem e já sabemos que a imagem ela pode ser o menos 3 e ela é maior, pode ser maior também, certo? E também nós temos que o valor de y máximo é o 6 e inclui o 6 porque é bola fechada no 6 e é o valor máximo. Então, todos os valores de y são ou 3 ou maiores que 3 e menores que 6, certo? Outra situação que nós temos é essa. Veja que nessa situação não temos bola aberta nem bola fechada, então nós não temos delimitação de intervalos. Então, nesse caso aqui também, como o nosso gráfico ele é contínuo, então nós temos que ele é infinito, né? Esse gráfico ele é infinito, apesar de termos representado apenas um pedaço dele. Então, ele é infinito tanto para cima como para baixo. Então, ele é infinito de ambos os lados, certo? Nesse caso, então, não há como representar um intervalo, então nós dizemos que a função tem domínio real e imagem é real também, né?
Aqui nós temos alguns lembretes sobre representação de intervalos, que é tudo que eu falei já. Então, nós temos que bola fechada e bola fechada inclui o intervalo, por isso usamos colchetes voltados para dentro e usamos também o maior igual e menor igual, né? Agora aqui nós temos o intervalo aberto, no intervalo aberto a bola é aberta, então nós não incluímos esses dois valores, eles iniciam depois e terminam antes, né? Então nós usamos o colchetes virado para fora, certo? E utilizamos apenas o símbolo de menor sem o risco embaixo, que é o igual. O mesmo acontece para o intervalo fechado à esquerda, então bola fechada à esquerda e aberta à direita, ou seja, bola aberta à direita. Então, como a bola é fechada à esquerda nós temos colchetes voltados para dentro, inclui o A. Como a bola é aberta no B, nós temos colchetes voltados para fora no B. Mesmo acontece aqui. Maior ou igual à esquerda, porque inclui bola fechada, e apenas menor que B, porque não inclui o B, né? Da mesma forma, intervalo aberto à esquerda, então agora só inverteu, não inclui o A, por isso colchetes voltado para fora aqui, e por isso apenas X maior que A aqui, né? E temos bola fechada em B, ou seja, colchetes voltados para dentro em B, e X é menor ou igual a B, tem esse risco embaixo porque inclui o B, né? Então, temos que prestar bastante atenção nessa simbologia.